seja independente de auxílio estadual ou federal. Senhor presidente, é possível a Vereador Joaquim Alves. A leitura a pedido do vereador Joaquim Alves, por gentileza. Só um minuto, presidente. Vereador Lucas também pediu. Vereador Lucas também. Vereador Pedro também. Vereador Pedro. Vereador Wilson também, viu, professor? Vereador Wilson também. Boa tarde. Posso ler, presidente? Sim, por favor, obrigado. ATEPC, Associação de Transporte Escolar de Poços de Caldas, Câmara Municipal de Poços de Caldas, excelentíssimos senhores vereadores. Prezados senhores, Associação de Transporte Escolar de Poços de Caldas, entidade sem fins lucrativos, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigem, vem através deste solicitar, junto a esta casa, um projeto de lei em caráter emergencial para os profissionais de transporte escolar, de fretamento, pois diante dessa pandemia estão passando por situação difícil, já que não estamos trabalhando e com isso não estamos mais recebendo. Para que os senhores tenham uma dimensão do problema, no mês de fevereiro de 2020, trabalhamos apenas 14 dias e no mês de março de 2020, apenas 12 dias. Com isso, muitos desses profissionais estão com suas contas todas atrasadas, inclusive financiamento das vans e com necessidade para tratar de suas famílias, já que o transporte escolar e o fretamento é a nossa única fonte de renda. Diante desta situação, solicitamos ajuda conforme abaixo. 1. Cesta básica para os transportadores escolares e de fretamento durante o período da pandemia. 2. Auxílio emergencial aos transportadores escolares e de fretamento, independente do recebimento de outro tipo de auxílio, seja ele federal ou estadual. Então, diante dessa situação, pedimos encarecidamente aos nobres vereadores que entendam e se sensibilizem com a nossa situação, nos auxiliando neste momento difícil para que possamos sobreviver. Sendo o que apresenta para o momento, subscrevemos-nos com protesto de elevada estima e admiração, Rogério Berlini Maioc, presidente. À disposição dos senhores vereadores, será encaminhado ao Executivo. Próximo. Trabalhadores do setor de transporte escolar e fretamento de Poços de Caldas solicitam aos senhores vereadores providências visando a concessão de auxílio emergencial financeiro, prorrogação do prazo de vencimento de licença, prorrogação do prazo de vencimento ou isenção de ISSQN e distribuição de cesta básica aos profissionais do transporte escolar e de fretamento do município em decorrência da pandemia. Solicito a leitura, senhora secretária. A leitura? A leitura também, senhor presidente. É outro ofício que foi enviado. Certo, outra leitura nós pedimos. Sim. Posso ler, presidente? Sim, a leitura a pedido de vários vereadores. Muito obrigado. Professor Carlos Alberto de Oliveira Costa, excelentíssimos senhores vereadores. Os trabalhadores do setor de transporte escolar e fretamento da cidade de Poços de Caldas, que assinam este ofício, vêm solicitar a vossas excelências apoio para que seja implementado auxílio emergencial à categoria supracitada, daqueles que estejam regularmente inscritos e cadastrados nos órgãos reguladores responsáveis, especificamente o Demutran ou a Secretaria de Finanças, parênteses, Alvará. Pedimos que este ofício seja encaminhado ao seu prefeito municipal e ao Comitê de Saúde. O momento de crise que estamos vivenciando devido à pandemia do Covid-19 trouxe para a sociedade graves situações, entre elas as questões relativas à saúde e à economia. Assim, vimos solicitar auxílio emergencial de um salário mínimo nacional enquanto perdurar a situação de calamidade por conta da pandemia. Prorrogação da licença junto à Prefeitura para 31 de dezembro de 2020, juntamente com o vencimento do ISSQN ou isenção do mesmo. Distribuição de cesta básica para cada transportador. Tais solicitações são de grande importância neste momento em que todos os setores do governo estão empenhados em combater a pandemia do Covid-19. Com a suspensão das atividades, principalmente as aulas nas escolas públicas e privadas em todo o estado, os serviços de transporte foi um dos setores mais atingidos.
Muito embora exista programa no âmbito federal que possa contemplar parte da categoria, por certo que o valor do benefício não será suficiente para atender às necessidades básicas desses trabalhadores, vez que, em sua grande maioria, possuem despesas fixas com mensalidade de financiamento de veículo, de trabalho, imposto e manutenção. A criação de um programa específico de complementação e transferência de renda para essa categoria profissional é urgente, uma vez que o impacto econômico é flagrante em razão das medidas de isolamento social ou distanciamento social proferidas do Estado. Atenciosamente seguem as assinaturas: Érica de Jesus Silveira, Marco Antônio de Lima, Lisa Marie Soares de Souza Moreira, Luiz Fernando dos Santos, Marli Soares, Darley Donizete Soares, Alexandre Caetano da Silva, Wesley Couto de Carvalho, Rosângela Alves de Carvalho, Rodrigo de Alencar Zanetti, Lucas Barzagli, Josiele Rodrigues, Laudeir Magno da Silva, Marília Aparecida de Oliveira, Leonardo Henrique Andrade, Glebson Robert Bernardo, Cleuber Gomes Alves, Antônio Geraldo Oste, Nislene Barzagli, Sérgio Sarto, Tiago Fernando Bertoni Vieira, Claudinei Martins de Oliveira, Rosler Elisete dos Santos, Ademilson José dos Santos, Eudes Clodoaldo Raimundo, Nelson Caetani da Silva, Carlos Roberto Carvalho Barros, Catiúcia Aparecida de Aguiar, Renato Nunes de Faria, Doralice de Gouveia, Jean Fernandes Teodoro, Cristiano Conceição de Lima, Edivaldo Aparecido Juvenito, Ivo Paulo da Silva, Danilo Sargasso Ramos, Ronaldo Ramos, Jefferson Lucas de Moura Marcelino, Arlen Freitas, Marcelo Prado, Gustavo Frison, Maria Aparecida Pereira, Laiane Caroline Pereira, Geisa Ellen Figueiredo, Leandro Garcia dos Santos, Flávia Conceição dos Santos, Orozimbo de Souza Santos, Diego Aparecido Batista, Audrey Cristina Tavares, Daiane Aparecida Batista, Anderson de Souza Ferreira, Carlos Roberto Rosa, Késia Silveira Barbosa Rosa, José Ricardo Rosa, Tuane de Carvalho Domingues Rosa, Guilherme Carvalho Miguel, Vilmar Monteiro, Daniela Franco de Moraes, Rodrigo José Gonçalves, Marcelene Aparecida de Andrade, Vladimir Benedetto, Marilu Alexandre de Paroles Benetelo, Eli Torraca de Araújo, João Batista de Carvalho, Ágata Tacone, Rolien Ramos Ribeiro, Humberto Zanetti, Michele de Cássia Rosa, Rodrigo Alencar Zanetti, Silvana dos Santos Braga Gonçalves, Luiz Augusto Bruno da Silva, Júlio Bueno Vidigal, José do Carmo Ferreira, Vilmara dos Reis Parini, Gustavo dos Reis Parini, Humberto Zanetti Júnior, Ana Paula Barbosa Pereira, Renato Henrique Teixeira, Alessandra de Cássia Barbosa, Claudinei Donizete Pedroso, Maria Vicentina da Silva Francisco, Antônio Carlos de Carvalho. À disposição dos senhores vereadores, será encaminhado ao Executivo. Próximo. Senhor presidente. Senhor presidente, Vereador Paulo Tadeu. Eu queria fazer uma observação. Seria conveniente explicar por que é que esse tipo de expediente ele é encaminhado ao Executivo. Porque quem encaminhou esse expediente à Câmara Municipal tem uma expectativa de que a Câmara pudesse tomar alguma providência para auxiliá-los nesse momento. Entretanto, qualquer medida que possa ser tomada nesse sentido, ela só pode ser tomada a partir de uma decisão, de uma deliberação, de uma decisão do Poder Executivo. Nós não temos iniciativa para isso. E me assusta, inclusive, porque algumas cidades, elas, através de portaria, elas conseguiram solucionar esse problema. Como é que se trabalhou essa questão, que realmente é muito preocupante
e é necessário atender, né, essa expectativa dessa parcela da população. Alguns municípios estão reduzindo os contratos, evidentemente, e outros e atribuem outras atividades, como, por exemplo, a distribuição de cesta básica, distribuição de merenda escolar, coisas dessa natureza. E outros municípios simplesmente fizeram um congelamento nos contratos, mas estão pagando a título de socorro ao transporte escolar contratado pelo município, que só poderia ser possível nessa linha, 50% dos valores pactuados anteriormente, né, como forma de socorro a essa categoria. Então, possibilidades existem, mas essas possibilidades não estão no âmbito da Câmara Municipal, razão pela qual quem eventualmente estiver assistindo essa sessão precisa entender o gesto da mesa quando encaminha essa matéria ao Poder Executivo, a quem cabe privativamente a iniciativa de procedimentos dessa natureza. Obrigado. Palavra, presidente. Vereador Lucas Arruda. Inclusive, acho que é importante essa colocação do vereador também. Neste encaminhamento ao Executivo, a mesa poderia também solicitar que houvesse um retorno para a Câmara Municipal, muito no intuito disso mesmo, e também um retorno às pessoas que protocolaram o ofício posteriormente. Fica como sugestão aí de encaminhamento. Obrigado. Solicito sua secretária a leitura